Educação à distância, mudando realidades. É isso aí, aluno. Vamos lá, essa é a nossa quarta aula, é isso? Então, assim, a nossa caminhada já está chegando perto do fim, nosso quarto encontro. Hoje é um assunto muito importante, onde que nós vamos precisar dele. Aliás, todos esses assuntos que nós estudamos na primeira, segunda, terceira aula, é extremamente importante. E hoje nós vamos concretizar o que estudamos na aula passada, que é os diagramas de caso de uso, e já entrar no diagrama de classe. Então, ó, preste atenção, faça suas anotações, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Você vai ter que fazer muita anotação, certo? No final da nossa aula tem uma missão aí importante. Vocês não vão ter aí, questões objetivas, e sim um estudo de caso, onde vocês vão ter que analisar, interpretar e poder resolver. Então, assim, façam as anotações, tirem dúvidas. Aqui hoje está o nosso professor Marlon, não é isso, professor? Opa, bom dia. Hoje é interessante que é a questão da parte do diagrama, né? Que é muito importante também na parte dessa criação, que é onde o aluno vai aprender como você desenvolve, quando você cria, que é para poder ficar um negócio bem interessante visualmente, né, professor? Com certeza. E o diagrama hoje, gente, que nós vamos estar exemplificando, mostrando para vocês com mais detalhe, é o diagrama de classe, certo? Então, assim, vocês não vão ter muita dificuldade, porque vocês já estão tendo algumas informações na disciplina de programação. Então, você já sabe o que é uma classe, você já sabe o que é um atributo. Hoje, nós vamos modelar eles. Como assim modelar? Nós vamos organizar, né? Identificar as classes, quais são os seus atributos, como elas se relacionam. Vocês vão ter uma informação importante aqui, que é as cardinalidades, onde que ela se relaciona. Tipo, como uma classe se relaciona com o outro, qual é a forma de relacionamento. Então, preste muita atenção quando a gente chegar nesse assunto, para vocês participarem, né? Perguntem para os seus professores, os professores compartilham aqui com a gente, para poder ficar bem esclarecido, certo? Quando chegar lá na atividade em sala, vocês, não estou conseguindo fazer. Que é mamão, molezinha, todo mundo vai conseguir fazer, certo? Vamos lá, antes da gente iniciar o assunto de hoje, vamos relembrar o que a gente estudou na aula passada. Vamos conhecer os conteúdos da aula de hoje e os objetivos. Vamos lá. O conteúdo da aula de hoje é esse daqui, ó. Modelagem de classes. É isso aí, gente, ó. Além de vocês identificar a classe, que isso eu sei que vocês já até sabem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos modelar elas, certo? Continuando aqui, ó, qual o objetivo da aula de hoje, gente? Ó, entender os conceitos de classes e atributos. Vejam bem aí, ó. Vamos ter que identificar as classes e também identificar os seus atributos, certo? Reconhecer o escopo de um software. Pessoal, isso daqui a gente já viu desde o primeiro dia de aula. Conhecer os elementos de um diagrama de classe. Então, o que um diagrama de classe tem, né? Isso nós vamos estar estudando aqui também hoje. Usar o diagrama de classes para modelar um sistema, modelagem de um sistema. Então, veja bem aqui, ó. Isso daqui é o que nós vamos estar estudando hoje, certo? Então, vamos lá, relembrar e viver o que nós estudamos na aula passada, vocês lembram? Então, vamos lá. Iniciamos a aula dessa semana. Precisamos relembrar os conceitos sobre classe, né? Classe, os conceitos sobre diagrama de caso de uso, não é isso? Da semana passada. Não foi classe não, classe é hoje, galera. Então, quem lembra? Caso de uso é o que, pessoal? É apenas uma representação de uma função manipulada por entidade do sistema, conhecida como ator, certo? Vamos lá. Nos diagramas de caso de uso, né, quais são os componentes que ele compõe, no caso? O ator, lembram disso daí?
o caso de uso e o sistema, certo? Olhem aqui o símbolo de cada um, ó. A simbologia do caso de uso, do ator, do caso de uso e do sistema, certo? Isso daí é mais para vocês relembrarem, porque nós vamos precisar daqui a pouco, certo? Vocês têm que saber identificar quem é um ator, tem que saber identificar quem é o caso de uso e o limite do sistema, certo? Só que aí eu chamo vocês para cá, ó. Vem aqui, ó. Relacionamento, certo? Ó, vejam bem, na aula passada a gente empenhou, né, a maioria do nosso tempo para os casos de uso, certo? Você identificou, você entendeu. Só que na aula passada a gente só mostrou ele, certo? Quem são os atores? Quem são? Você aprendeu a identificar quem são os atores? Qual é o caso de uso que você vai trabalhar? Lembra, por exemplo, o caso de uso está relacionado ao quê? A funcionalidade do sistema. Como assim funcionalidade? É isso mesmo, por exemplo, você fez análise lá de requisito e o seu cliente identificou que você precisa, que ele vai precisar de efetuar cadastro de cliente. É uma funcionalidade? Sim. Essa funcionalidade ela vai ser modelada. Então, assim, aí entra o caso de uso, onde você vai modelar, detalhar todo esse diagrama, certo? Só que, como eu falei, não foi feito os relacionamentos. Como assim? O programador precisa saber, por exemplo, quando um caso de uso se relaciona com um ator, quando um caso de uso se relaciona com outro caso de uso, certo? E aí esse relacionamento precisa ser identificado. Se é uma associação, se é uma agregação, se é uma composição, certo? Se é uma generalização, certo? Isso daí vocês precisam saber agora. E essas informações também vão ser aproveitadas lá no diagrama de classe. Então vejam bem, agora você precisa identificar o caso de uso, identificar as classes, relacionar elas e mostrar qual é essa relação. Porque na hora de programar, você vai precisar saber, certo? Para aí sim facilitar a vida do seu programador, certo? Então, muito cuidado com isso, presta atenção, é fácil, tranquilo, ok? Vocês já não estudaram herança? Aliás, esses relacionamentos vocês já estudaram, gente, ó, vocês já viram aí em programação. Nós vamos só linkar ela aqui com modelagem, ok? Então vamos aqui, ó. Vejam bem. Relacionamento é o que, pessoal? O relacionamento representa uma interação existente entre o sistema e seus componentes com o ambiente externo. Ocorre de 4 maneiras. Vejam bem aqui, ó. São 4 formas de relacionar, ok? Quais são elas aí, ó? Comunicação, inclusão, extensão, generalização, ok? Vamos lá. A comunicação, ela funciona como? Ó, representa a troca de mensagem, ok? A inclusão representa um caso que, ao ser executado, deve executar outro caso de uso também. Vejam bem aqui, ó, essa informação é muito importante. Já anotem aí, galera, ó. A inclusão acontece quando? Ó, quando o caso de uso ele é executado, deve executar o outro caso de uso também. Quando isso acontece, em que tipo de funcionalidade? Nós vamos mostrar aqui para vocês, ó. Extensão representa o caso, né? Representa o caso que, ao ser executado, pode ou não executar, né? Ou mais caso de uso também. Olha aí, ó. Ele pode ou não executar outro caso de uso. Isso na extensão. E a generalização, gente, ó, representa um caso de uso ou ator que herda a característica de outro caso de uso ou ator.
Então, assim, ó, eu sei que vocês já mataram esse relacionamento aqui, porque vocês vão lembrar do quê? Da herança. Olha aqui, ó, herda. Vocês não têm aí os relacionamentos por herança em programação? Então, é o mesmo generalização, ok? Então, vamos aqui, ó. Relacionamento de inclusão, certo? Vamos lá, ó. É o quê? Um relacionamento de inclusão é uma relação através da qual o caso de uso insere em seu interior outro caso de uso, né? Isoladamente, não teria sentido. Ele é um integrante do caso de uso maior e completo. Veja bem aqui, galera, ó. Ó um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o ator, certo? Ó. Eu tenho aqui o ator. Eu tenho aqui, ó, um caso de uso, certo? E aqui, ó, o outro caso de uso, ó, de inclusão. Veja bem aqui, ó. Esse caso de uso, olha o posicionamento da seta que vai ter lá na modelagem, ó. Olha o posicionamento dele, ó. Ele, ó, veja bem aqui, ó, no contexto, ó. Na inclusão, certo? Olha lá, ó. Ao ser executado, deve executar outro caso de uso também. Veja aqui, ó. Esse caso de uso aqui, ele só existe se esse daqui, ó, existir. Então, vejam bem aqui, ó. Ó, vamos para cá. Em que tipo? Ó, em que tipo de funcionalidade uma existe se a outra existir? Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. O login, né? O sistema de login, um acesso restrito do sistema. Ele precisa do quê? Do usuário, a senha e as outras informações para você poder logar, trocar a senha. Essa área restrita, ela existe se não passar por essa primeira etapa? O que vocês acham? Seria uma inclusão a área restrita do sistema? Bem simples, não é isso? Então, aqui, ó, a inclusão é algo que é incluído no caso de uso. Aquele caso de uso que foi incluído, veja bem, ó, eu tenho aqui um caso de uso, certo? E ele vai ser o que? Incluído a outro. Então, ele só vai existir através do outro e vice-versa. Ok? Pessoal, inclusão é muito simples. Lembra do dia a dia de vocês, ó. A inclusão, ó, o que você inclui? O que você inclui? Se aquilo que foi incluído deixar de existir, o caso de uso anterior permanece tranquilamente. Ok? Vamos lá, continuando aqui, ó. Esse daqui foi o relacionamento de inclusão, pessoal. Certo? Então, assim, ó, professor Marlon, já cobrem do pessoal aí as participações, dúvidas, certo? Exemplos que vocês já conseguem entender. Cria algumas situações aí de exemplos e podem perguntar do professor Marlon. Ó, professor Marlon, esse daí é um exemplo de inclusão? Isso é um exemplo de generalização? Para a gente tirar essas dúvidas para vocês aí, galera. Ó, isso daqui, ó, são relacionamentos do quê? Dos casos de uso, ok? Então vamos lá, continuando aqui, agora o relacionamento de extensão. Como que acontece, pessoal? Ó, um relacionamento de extensão é uma relação entre dois casos de uso. Olha aí, ó. Relacionamento de extensão é uma relação entre dois casos de uso, na qual o caso de uso maior é estendido por um caso de uso menor. Veja bem aí, gente, ó, um caso de uso maior, ele vai ser estendido para um caso de uso menor. Olha aí. A extensão inclui alguns serviços ou alguma funcionalidade que ocorre em dada situação. Olha aí, gente, ó, o relacionamento de extensão, certo? Eu tenho aqui um exemplo de um ator, ele está se relacionando com caso de uso, certo?
uma funcionalidade que você identificou. E aí, dentro dessa funcionalidade aqui, ó, ela é muito extensa, ela é grande. E aí o que acontece? Dentro dela existe o quê? Outros casos de uso, ó, outras funcionalidades. E essa funcionalidade, ela vai o quê? Ela vai estar relacionada com o caso de uso principal. Venham aqui, ó. Esse exemplo de extensão, gente, ó, ele é um dos mais importantes. Vocês vão ter vários extends aí, não é isso? Na hora de programar. Aí o que acontece? Você tem que ter essa visão. Que quando você vai usar um extend, quer dizer o quê? Que você tem um caso de uso maior, certo? Caso de uso, pessoal, já prestem atenção. Quando eu falar caso de uso agora, eu estou falando de uma funcionalidade, certo? Essa funcionalidade, ela é enorme, né? Tipo, ela é muito... Ela é muito generalizada. Então, assim, ó, quando o cliente fala, ó, eu quero que o meu sistema esteja a função de fazer determinada situação. Aí você fala assim, nossa, mas dentro dessa funcionalidade existem outras e outras funcionalidades. Aí você já vai falar assim, poxa, então isso daí é uma extensão. Opa, é uma extensão. Opa, então é fácil demais isso daí, não é, galera? Ó, a extensão, veja que o posicionamento dela, ó, vejam aqui, ó, a seta é diferente, ó. Como é uma extensão, ela é o que? Ela tá, ó, a seta tá voltada ao caso de uso principal, ok? Então olha aí, ó, esse daqui seria um outro caso de uso. Eu poderia ter um outro caso de uso aqui, galera, ó, poderia ter um outro extend relacionado a um outro caso de uso, não, o caso, né, o caso 3, por exemplo. E aí, o que vocês acham? Vem aqui para mim, ó. Olha lá, ó. Você tem um caso de uso principal, certo? Você já identificou que essa funcionalidade desse caso de uso, ela é muito grande, não é isso? Você não pode chegar lá para o programador e dizer, ó, o meu cliente, né, o nosso cliente, quer essa funcionalidade. E jogar lá esse abacaxi para o programador descascar. Não, calma aí. Você vai pegar essa funcionalidade, identificar se dentro dela tem outras, certo? Se dentro dessa outra funcionalidade que você identificou, esse outro caso de uso, tem outro, e aí sim você criar as associações. Isso é isso. Por quê? Quando você dizer que é uma extensão, que ela é uma agregação, que ela é uma composição, você vai estar ajudando e vai estar modelando o seu sistema, ok? Então vamos lá. O extend tem essa função. Um caso de uso, certo? Ele pegou um outro caso de uso dentro desse maior, tirou, certo? E aí você colocou ele como uma extensão, porque é um sistema que está dentro de um outro sistema. Fechou? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção na simbologia, porque é isso que é importante do ML, gente, ó. Não adianta nada você querer utilizar uma simbologia que você acha que seja bonito, que você achou interessante. É a simbologia que o ML traz para vocês. E eu estou mostrando para vocês as mais simples, né? A que você com certeza nunca vai esquecer, ok? Então, voltando para cá para o nosso exemplo, ó, você vai perceber isso, ó, que a extensão é um sistema dentro de um outro sistema maior. Ok, pessoal? Fácil, tranquilo, né? Continuando, a gente vai ter aqui, ó, um outro relacionamento, ó. Veja bem, ó. O primeiro foi a comunicação, ó. Vou até voltar aqui com vocês, ó. O primeiro relacionamento é esse daqui, ó. Essa comunicação, ó. Olha aí, o ator se comunica com os casos de uso. É um relacionamento? Sim, com certeza. Certo? Continuando aqui, ó. Vamos lá para o generalização. Gente, generalização nada mais é do que a herança, gente, ó, a herança que vocês estão estudando em programação. Então, assim, ó,
Um relacionamento, quando eu falo em herança, vocês vão falar, professor, não precisa nem explicar mais porque eu já entendi. Mas vamos lá, ó. Um relacionamento de generalização é uma relação entre um caso de uso, não é isso? Mais geral, e um caso de uso mais específico, certo? Podemos dizer que o caso de uso mais geral é uma generalização, né? É uma abstração do caso de uso mais específico. Olha aí, a representação gráfica da OML para relacionamentos de generalização é uma reta que une os dois casos de uso. Essa reta possui um triângulo na extremidade, apontando para o caso de uso mais geral. Pessoal, olhem aqui, ó. Vejam bem aqui, ó. Você tem um caso de uso geral. Geral. Por exemplo, automóveis, não é isso? Automóveis. Aí eu coloco aqui embaixo, ó, carro. Ó, um caso de uso, automóveis, certo? Um exemplo. Carro. Carro não é uma extensão, vamos dizer extensão não para vocês não confundir. Ele, não está relacionado o carro com aquele caso de uso maior. Aí você fala, poxa, um carro é um automóvel. É essa a ideia que você tem que ter. Aí, o que é importante você saber, gente? Ó, que na hora de programar, o programador vai falar assim, poxa, então o que eu for atribuir a essa classe principal pode ser utilizado naquela classe secundária. Estão entendendo? E aí, muitos dos atributos, eles podem ser herdados. E isso vai diminuir código, isso vai diminuir interpretação, isso vai diminuir erro. E aí você fala, poxa, que maravilha, hein? Eu poder utilizar os recursos que a linguagem aí, o ML, oferece para a gente, né? Eu posso utilizar a programação orientada a objeto, que eu vou poder utilizar, eu vou conseguir utilizar bem menos código, certo? Eu vou minimizar os meus erros, e aí o resultado vai ser, com certeza, bem melhor, ok? Vamos lá aqui para o exemplo de generalização, pessoal, ó. Vamos lá. Generalização, certo? Vejam bem aqui, ó. Eu tenho um ator, certo? Esse ator aí, ele vai depender do que você estiver analisando, pessoal. Olha lá, ó. Eu tenho um caso de uso, ele fez essa comunicação aqui, ó, certo? Esse caso de uso, ó, vocês conseguem observar que aqui tem uma seta, ó. Era para eu ter colocado ele com a cor correta, né? Mas vejam bem aqui, ó. Essa seta, ela tá também para cima, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui, ó, que está sendo utilizado, o que está sendo utilizado aqui como atributos, informações, ela está sendo herdada desse caso de uso aqui principal, ó. Eu poderia herdar muito mais outras classes, muitos outros casos de uso, outras funcionalidades, ok? E isso é muito importante. Vamos lá, ó. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu poderia herdar mais um caso de uso desse caso de uso principal? O que vocês acham? E aí? Com certeza sim, né, gente? Como eu falei, poderia ter 1, 2, 3 casos de uso herdando informação desse caso de uso principal. Ah, Luiz, eu vou encontrar isso quando eu estiver fazendo análise de requisito? Provavelmente que sim, pessoal. Tranquilo? Vamos lá, então, ó, continuando aqui, ó. Agora, do que a gente falou aqui, ó, vocês já estão prontos, certo? Vem aqui comigo, ó. Vocês estão prontos, pessoal, para criar um caso de uso 100%. Ah, Luiz, qual é o tamanho de um caso de uso? Ele vai ter uma folha? Ele vai ter 2 folhas? Ele vai ser qual o tamanho? E isso vai depender do que você estiver analisando, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Quando mais simples for o caso de uso, melhor para o programador.
muito cuidado em que, gente, ó, você deixar ele muito simples, muito genérico. O que vai acontecer? Se você não especificar, não detalhar o seu caso de uso, identificar as extensões, identificar as composições, identificar as agregações, a generalização, o seu programador vai ter muita dificuldade. Por quê? Ó, o caso de uso pronto, dependendo do método que você estiver utilizando, por exemplo, uma metodologia ágil, você já pode começar a programar tranquilamente. Por quê? Enquanto o seu analista está lá montando o diagrama de classe que nós vamos estar vendo agora, você já adiantou bastante coisa do seu projeto, ok? Vamos lá, continuando aqui, ó, vamos conhecer agora sobre as classes, pessoal. Ó, o professor Marlon aqui vai ler para vocês, vamos lá. Aqui, ó. Sabemos que o mundo real é repleto de coisas, né? Podemos exemplificar como as pessoas, os animais, os carros, os prédios, as casas, as escolas, enfim, tudo são coisas no mundo real. No paradigma da orientação a objetos, essas coisas do mundo real são chamados de objetos. Professor, a gente nessa parte também voltada ao objeto, e para tirar uma dúvida do pessoal aqui que está perguntando, referente a justamente essa parte de extensão, na parte de generalização, né? O pessoal está mandando umas perguntas para a gente dar uns exemplos práticos para eles ficarem mais cientes quando ocorre quando funciona, né? Um grande exemplo também, para deixar eles mais claro nessa diferença entre extensão e a parte de generalização, né? Só eles pensarem na questão de um menu, né? Isso, o menu, quando você clica num botão, ele pode se estender para outros, né? De forma visual, quando ele clica no menu, ele pode abrir outros botões, ou seja, ele é uma extensão daquela, né? Isso, então, para a pessoa conseguir enxergar isso melhor, como ele funcionaria, né? E a parte da generalização é quando ele herda as funções do outro, né? Para poder diferenciar bem essa parte, para eles não, né, confundirem bem essas duas opções aí, né? Isso aí, professor, bem exemplificado. E eu quero que vocês venham aqui comigo, ó. Já que vocês pediram esse exemplo, eu estou muito feliz porque eu sei que vocês estão entendendo, né? Só que vamos trazer pro dia a dia de vocês. O que vocês vão encontrar? Vamos lá, vocês a partir de agora são analistas, certo? Vocês vão precisar fazer análise de requisitos. E a missão é essa, ó, vocês receberam um cliente de uma concessionária. Isso mesmo. Ó, identifiquem uma concessionária da sua região. Vamos lá. Essa concessionária, qual é o ramo dela? Qual é o objetivo? E ela vai trazer, ó, chegar para você com a missão assim, ó. Analista, eu quero que você crie um sistema aqui para mim, para fazer o gerenciamento das minhas atividades aqui na empresa. E aí você vai falar, muito bem, vamos lá começar então. Por exemplo, uma das atividades não é vender carro? Isso mesmo. Para você vender carro, você vai ter que ter um sistema que cadastre, não é isso? Que faz o cadastro desse veículo, faça o link com o setor de vendas, faça um link com o setor de cobrança, faça um link com o setor financeiro, com o setor gerencial. E aí eu já vou clareando a vida de vocês. Aí já fica mais fácil identificar quem é ator, certo? Então assim, ó, vamos supor que o cadastrar veículo é uma funcionalidade. Se é uma funcionalidade, você já vai falar assim, poxa Luiz, se é uma funcionalidade, é um caso de uso. É ou não é? Então você tem o quê? Um caso de uso, cadastrar veículo. E aí, em que situação eu posso utilizar uma extensão? É necessário ter uma extensão? E aí, vamos aqui para o nosso exemplo, ó. Vejam bem aqui, ó. Ó, inclusão, vocês acham, né, teria, dentro do cadastrar veículo, teria a possibilidade de eu criar um outro, ó? Vejam bem aqui, ó, vamos supor aqui, que aqui seria cadastrar veículo, ó.
Olha lá, ó. Aqui seria, ó, cadastrar veículo, certo? Cadastrar veículo. Essa é a nosso caso de uso. Então, gente, ó, dentro de cadastrar veículo, teria um outro caso de uso que eu poderia incluir? O que vocês acham? Teria necessidade? Lógico, a gente, dentro da análise de requisito, a gente precisaria o quê? Vamos lá. Só, vem aqui comigo agora, ó. Dentro da análise de requisito, cada cliente vai ter a sua necessidade. Lembra como que a gente estudou aqui? Mas se você percebeu que dentro da funcionalidade de cadastrar veículo, você precisa incluir um ator, você pode incluir um outro caso de uso, aí vai ser a seu critério, certo? Então veja bem, ó, se você vai incluir um outro caso de uso, certo? Vai ser o seu critério. Tranquilo? Isso você já pode utilizar esse mesmo exemplo para cá, ó, para extensão. Ó. Quem lembra? Ó, a extensão é essa. Ó, executar, pode ou não executar um ou mais casos de uso, pessoal. Certo? Ó, pode executar um ou mais casos de uso também. Então, eu posso utilizar a extensão nesse exemplo aí? Com certeza, gente, ó, quando você tiver um extend, que ó, nesse caso aqui, ó, o extend, ele vai poder ser executado ou não, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, nesse caso de uso, cadastrar veículo, vem aqui para mim aqui, ó, eu tenho nesse exemplo aí, ó, cadastrar veículo. Aí eu coloco uma extensão, imprimir relatório. E aí? Você vai ter que toda vez imprimir relatório ou quando precisar? O que vocês me respondem aí? Respondem para o professor de vocês. Eu vou imprimir um relatório toda vez que eu abrir o sistema ou quando precisar? Lógico, pessoal, que é quando precisar. É um exemplo de uma extensão? Sim, que ela pode ser utilizada ou não. Tranquilo? Muito fácil, não é isso? Então essa extensão, ela está dentro de cadastrar veículo, você utilizou essa funcionalidade, cadastrou, e aí você falou assim, poxa, dentro de cadastrar veículo, vai ter que ter essa outra funcionalidade, que é imprimir relatório. Olha aí. Então, eu tenho essa extensão. E aí, por que ela é uma extensão? Que ela pode ou não ser executada. Fechou? Muito fácil, não é isso? Então agora aqui, ó, vocês podem ter também, ó, o quê? Uma generalização. Essa generalização, pessoal, é um exemplo de herança. Então ela quer dizer o quê, ó? Aqui eu resumi legal para vocês, ó. Ó, generalização representa um caso de uso ou ator que herda característica desculpa aí, pessoal. Herdam característica de outro caso de uso ou ator. Vejam aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal, ó. Vem aqui comigo, ó. Caso, ó, herança, vocês já sabem, e isso é bem simples de entender. Ó, eu tenho, por exemplo, um ator. Um ator pode ser um usuário, né? Pode ser um usuário. Existem vários tipos de usuário, vocês sabem. Existe lá o administrador, existe o gerente, existe lá o operador. Eu posso herdar informações, por exemplo, do meu gerente? Claro, pessoal, na hora que você estiver programando, você não vai programar igual louco, não. Você vai identificar o quê? Que os recursos que o gerente tem, o operador vai ter que ter. Só que com restrições. O recurso que o administrador do sistema vai ter, o gerente vai ter, só que com restrições. Olha aí. Então, é um exemplo de herança? É um exemplo de generalização? Sim, tranquilo, bem simples. Então, assim, eu espero ter ajudado vocês. E sim, como eu falei, cada recurso desses de composição, de extensão,
vai ser utilizado no sistema que você for utilizar. Vai depender do sistema que você for utilizar. Vai depender da necessidade do seu cliente. E lógico, eu acredito que dificilmente você modelar um diagrama de caso de uso e não identificar uma extensão, não identificar uma herança, com certeza vai ir aí problema para o seu programador. Então, atente-se, certo? Dúvidas, façam o que vocês fizeram. Entre aí, ó, manda as dúvidas aí para o nosso professor aqui, o professor Marlon, beleza? Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as classes, certo? O professor Marlon aí mostrou para vocês, ó, que as classes, elas precisam do quê, ó? Ser identificada os objetos. É isso aí, ó. Então, ela não é orientada a objeto, vocês já sabem que... aliás, vocês já sabem identificar esses objetos aí, né, pessoal? Ó, se vocês têm uma situação, a primeira coisa é identificar esses objetos, que aí sim vai ficar bem mais fácil identificar as classes, certo? Vamos lá. Ó. Continuando aí, ó, sabemos que existem pessoas distintas, não é isso? Ó? Continuando aqui o nosso slide. Ó. Sabendo que existem pessoas distintas, uma das outras, umas altas, outras baixas, umas sexo masculino, outro sexo feminino, por exemplo. Agrupados, né, dos objetos e denominado classe de objetos. Gente, ó, esse daí é mais para você identificar que os objetos, eles são classificados em classes, em grupos, certo? Que facilita aí o nosso desenvolvimento. Olha lá, ó, aqui é a definição de classe, pessoal. Vejam bem aqui, ó. Classe é uma descrição dos atributos e serviços comuns ao grupo de objeto. Assim, podemos entender que uma classe é um molde, né? Um molde a partir do qual objetos são construídos. Então, vem aqui, gente, ó. Ó, você tem uma classe, certo? Você tem um grupo. E essa classe, ela tem que ser, vamos supor, destrinchada. Você tem que descrever elas, para assim você poder orientar ela. Então, assim, ó, por exemplo, eu posso dizer que veículo é uma classe? Nosso exemplo anterior? É ou não é? Dentro de veículo, eu consigo identificar que tem alguma coisa? Se eu falar assim, ó, pessoal, vão lá no estacionamento e pegam um veículo para você. Aí você fala, poxa, Luiz, que legal, você deu um presente para a gente. Mas e aí, quando você chegar lá no estacionamento, você vai identificar esse veículo? Você vai encontrar lá, o quê? Caminhões, automóveis, motocicletas, certo? E aí você vai falar, mas e agora? Como que eu vou escolher? Não, calma aí. Vocês vão ter que entender o quê? Que precisam dos atributos, certo? As classes em UML é isso daí, certo? Então, vamos agora identificar os atributos, pessoal. Que atributo você já entende, você sabe como é que é. Mas para relembrar aqui, ó, os atributos representam as propriedades de uma entidade, né? De um relacionamento que está associado a um conjunto de valores válidos para os atributos, né? Então, valores válidos para os atributos vocês vão perceber agora, ó. Vejam bem, ó. Ó, você tem a identificação dos atributos. Por exemplo, aqui, ó, você tem uma classe, ó. Aqui ainda não está sendo chamado de classe. Aliás, nem foi encontrada a classe, que é um exemplo ML, ó. Você tem aqui um empregado. Empregado é uma pessoa? Pessoal. Eu poderia utilizar, isso daqui é uma parte de um diagrama. Mas esse empregado, você sabe que tem nome? Ele tem uma matrícula lá da empresa, por exemplo. Ele tem um CPF. Essa matrícula aqui pode ser um código. Esse empregado tem endereço. Esse empregado tem telefone. Enfim, tudo isso daí são atributos que, dependendo do sistema, pode ser mais ou menos. Nesse caso aqui, ó, os atributos que foram necessários, ó, foram esses três. Ó. Mas, como eu falei,
Eu poderia colocar os outros atributos? Com certeza. Eu poderia colocar, por exemplo, o endereço, eu poderia colocar data de nascimento e assim por diante. Tranquilo? Então aqui, ó, quem são os elementos? Vejam bem, ó, ao modelar uma classe, devemos nos atentar aos elementos que fazem parte do diagrama. Então vejam bem aqui, ó, quem são os diagramas, os elementos do diagrama de classe? Lógico, as classes, os relacionamentos, as associações, as agregação, as composição, generalização e dependência. Gente, muito do que já está aqui, ó, praticamente todos que estão aqui, vocês já acabaram de estudar lá no diagrama de quê? De caso de uso. Então assim, ó, lá você tem relacionamento, lá você tem uma associação, lá você tem uma agregação, lá você vai ter uma composição. Olha aí, gente, ó, uma composição. Lá você vai ter uma generalização, lá você vai ter uma dependência. Aqui mudou alguns nomes, mas o objetivo deles são praticamente os mesmos, ok? Então vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. Na representação de uma classe, é importante sabermos que a classe em UML são representadas por retângulos, não é isso? Divididos em 3 partes. Então veja bem aqui, gente, ó, nós já estamos criando a modelagem. Então ela é dividida assim, ó, em 3 partes, ó. Onde a primeira parte tem o nome da classe, a segunda parte tem um atributo e a terceira parte tem um método. Olha aí. E isso você não tem para onde correr. Então quando você criar uma classe, você tem que descrever isso daí. Hoje, como nós estamos brincando, nós vamos o quê? Aprender o quê? A classe e o atributo principalmente. Isso daí você não pode sair da aula de hoje sem identificar o nome dessa classe e sem identificar os atributos, já que o método vai estar sendo discutido principalmente aí quando você tiver o contato aí com o seu programador. Tem como colocar? Sim, com certeza. Vamos lá, ó. Vejam bem aqui, ó. Um exemplo, ó. Aqui está o nome da classe, ó, aluno, certo? Tudo que está aqui, ó, são atributos. Lembra como eu falei para vocês, ó? Aluno, ele é parecido com aquela classe que eu mostrei para vocês, empregado. Ele é bem parecido, porque a gente trata aí, pessoal, de pessoas, não é isso, ó? Aluno não é uma pessoa? Empregado não é uma pessoa? Então vocês vão observar que o atributos dele, ó, pode estar na análise de requisitos implícito ou explícito, né? Quando tiver implícito, lá na análise vai dizer, ó, que tem que ter nome, tem que ter CPF, tem que ter data de nascimento, tem que ter o nome do pai, o endereço, mas senão você vai ter que identificar os atributos dessa classe, ó, que é bem simples de fazer. E aí tem o método da classe, ó. Então o aluno, ele vai ter o quê? Cadastrar, vai ter que atualizar e vai ter que ter excluir. Gente, esses métodos aqui, ó, vocês vão utilizar com muita frequência. Cadastrar, atualizar, excluir, inserir, tudo isso daí você precisa identificar o que essa classe vai ter que fazer, ok? Continuando aqui, ó, o nome, né? O nome vai sempre ser importante, porque, ó, de acordo com o vocábulo do domínio do problema. Então, assim, ó, observem aqui, ó, aqui, nesse caso aqui foi aluno, a classe. Naquele outro exemplo foi empregado. Então, assim, dependendo do problema, essa classe pode ter, às vezes, até o mesmo atributos, mas nomes diferentes, ok? Continuando aqui, ó, sobre os atributos. Sobre os atributos, né? Representam um conjunto de características, né? O estado daquela classe, né? Podem possuir a seguinte visibilidade, né?
Ou seja, público, ela é representado pelo sinal de mais, né? O modo protegido, representado pelo sinal aqui de cerquilha ou hashtag, né? E o modo privado, representado pelo sinal de menos, né? Isso, temos o nosso exemplo aqui embaixo com o nome aqui, ó, o maisinho e o nome. Muito bom, gente, ó. O que o professor Marlon leu aí para vocês é isso mesmo. É importante a gente informar se ele é público, se ele é protegido, se ele é privado. Sim, pessoal, isso é muito importante para quem for ter acesso, principalmente ao código de vocês, certo? Então, continuando aí, ó, os métodos, certo? Então, vamos lá, os relacionamentos. Representa a ligação das classes que possuem uma ou outra. É o mesmo relacionamento lá que a gente estudou agora sobre de diagrama de classe, certo? Então, o nome, o sentido e a multiplicidade, né? Quantas vezes que uma classe se relaciona, se comunica com outras. Isso daí foi tudo que a gente viu anteriormente. Então, observem aqui, gente, ó, os relacionamentos. Lá, vocês se relacionavam, não é isso? Através de uma seta, para cima, para o lado. Aqui, gente, ó, vejam bem aqui, ó. Vamos lá. Ó, como que vocês vão dizer que uma classe se relaciona com outra? Através, certo? Da associação. Só que só associação não é suficiente. Por exemplo, aqui no diagrama de classe, você precisa, por exemplo, vamos supor que você tem uma classe, certo? Aluno e professor, ok? São classes que relacionam, por exemplo, o aluno se relaciona com a classe professor? Sim. E aí você precisa saber, ó a dica que eu vou dar para vocês, ó. Quantos alunos se relacionam com o professor? São muitos alunos ou é só um aluno que se relaciona com o professor? Dependendo do caso, dependendo do diagrama que você vai montar, pode ser que eles tenham uma interpretação diferente. Mas teoricamente aí, ó, na sua aula, por exemplo, um aluno, certo? Vários alunos, que vai ser o exemplo do N aqui que eu vou mostrar para vocês, vão o quê? Se relacionar com um professor. E um professor vai se relacionar com vários alunos. Isso o programador precisa saber. Então aqui, ó, esses vão ser as formas que vocês vão exemplificar. Ó. Por exemplo, 0 para 1, certo? 0 para vários. Eu falei N, mas esse asterisco aqui, ó, pode ser considerado como um N também, certo? Olha lá, ó, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3 e aí por demais. Então, os tipos: associação, agregação, composição, dependência e generalização. Esses são os tipos de relacionamentos que nós vamos estar utilizando também, ok? E aí o que acontece, pessoal? Vem aí os tipos, certo? As multiplicidades. São muitas informações importantes que eu vou ter para vocês aí, só que o que eu quero que vocês prestem atenção. Venham aqui, ó. O que eu passei para vocês até agora tem condição suficiente para vocês responderem a atividade em sala. Aqui, né, o que nós vamos estar estudando é mais a quantidade, como que uma classe vai se relacionar com outra. Vocês têm uma missão aí, como eu falei no início da aula, vocês vão fazer a atividade percurso, certo? E tem um caso onde vocês vão analisar, identificar as classes e os atributos. E aí nós vamos concluir aqui na nossa aula, certo? Então, ó, boa atividade para vocês e quando a gente retornar, a gente ajuda vocês aí no que vocês fizeram. Até mais, pessoal. Boa atividade. Retornamos, gente, ó. Como foi a atividade de vocês? Foi difícil?
Conseguiram fazer? Eu acredito que sim. Por quê? O que foi pedido aí foi principalmente vocês identificarem as classes, identificar os atributos, qual se relaciona com qual. E agora vocês já podem até complementar, né? Como vocês já montaram o diagrama, vocês vão entender melhor as associações, as agregações, enfim, como que elas se relacionam, que é o que eu vou mostrar para vocês, antes da gente começar a corrigir. Então vamos lá aqui, ó, gente, ó. Antes da gente ir para a atividade de percurso, nós estávamos fazendo o que, ó? Atividade em sala, né? Percurso vocês já fizeram, e a maioria, né? Até parabéns aí para vocês. Então vamos lá. O relacionamento. Então a gente estava vendo aí como que essas classes vão se relacionar. Aqui, pessoal, ó, é a cardinalidade que vocês precisam saber, certo? O tipo de associação, o tipo se é associação, se é agregação, composição, se possui dependência e generalização, que vocês lembram que é a mesma herança. Continuando aqui, ó, vamos lá. Ó. Quando acontece a multiplicidade, pessoal, é a quantidade de vezes que uma classe se comunica ou se relaciona com outra. Olha aí, ó. Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, uma classe aluno, certo? A gente só colocou o nome dela, ó. Veja que ela não tem atributos, ela não tem um método. E a classe turma. Então, vamos supor que esse é um diagrama onde você precisaria utilizar o aluno e a turma. Aí você vai identificar, ó, poxa, nessa situação aí, ó, de vocês, tira um exemplo da sala também, ó. Ó, são vários alunos em uma turma. É possível um aluno estar matriculado em mais de uma turma? É impossível, né, galera? Então, assim, ó, por isso que é colocado aqui o 1 e o asterístico, ó. Que, ó, um ou vários alunos estão matriculados em uma turma. Quando você identificar esse tipo de relacionamento, você vai ter que diagramar dessa forma, ok? Ó? Vai ter que ilustrar dessa forma. O 1 aqui, ó. Vamos lá. Quando acontece a associação, ó, certo? É uma forma também de relacionamento. Indica que os elementos de uma classe estão se comunicando, certo? Ou vinculados a objetos de outra classe. Olha aí, gente, ó. Indica que os elementos, certo, de uma classe estão se comunicando ou vinculados a outra classe. É representado por um traço entre duas classes. Olha aí, gente, ó. Eu tenho a classe aluno, certo? Ó, e eu tenho a classe turma. Vejam aqui, ó, que ela está o quê? Ó, associado. O aluno está associado à turma. Veja que não tem a seta indicando. Por quê? Tanto o aluno quanto a turma, elas se relacionam. Então, isso daí, ó, é muito importante. É um tipo de associação que vocês podem estar usando. É preciso ficar escrevendo, isso aqui é uma associação, isso daqui é uma agregação. Não, ó. Se você utilizar essa simbologia, que é uma linha, certo? Um traço entre essas duas classes, já indica que é uma associação, ok? E a agregação, como que é, ó? Veja bem, já modifica, ó. Olha aí, ó. É um tipo de associação em que um objeto, né, todo faz parte de um objeto parte. Como assim, gente, ó? É uma associação em que um objeto todo, certo, faz parte de um objeto parte. Então, olha aqui, ó. Olha a classe que foi identificada, atleta, ok? Faz parte do que, ó? De um time. Quando acontecer isso, ó, como que você vai estar diagramando? Observem aqui, ó. Quem faz parte, pessoal, ó? Um atleta, certo? Faz o quê? Parte de um time. Olha aí, ó. O posicionamento da seta aqui para vocês, ó, é muito importante, ok?
Olha aqui ó, a informação. As classes são independentes, ou seja, um atleta existe independente de um time existir ou não. Isso daí é importante vocês saberem, ó. Então assim, ó, quando a gente coloca esse losango aqui no final, dá essa informação, ok? Que tipo, essa classe aqui, ó, ela existe, certo? Independente dessa existir, ok? Então, continuando aqui, ó, nós vamos para composição. Quer dizer o que, gente, ó? Um outro exemplo aqui, gente, ó. Esse losango aqui, ele tá vazio, né? Isso aí exemplifica também a questão da agregação. Já a composição é o que, ó? Outro tipo de associação, certo? Eu quero deixar bem claro aqui, ó. Vem aqui para mim, gente, ó. Eu quero que vocês entendam que tudo que nós estamos fazendo aqui, ó, e tudo exemplificando, são associação, certo? Elas vão associar, mas em algum momento ela vai ser uma composição, ela vai ser uma agregação, uma generalização. É isso que eu quero que vocês entendam. E ela muda. Quando ela é apenas uma associação, ela tem a sua modelagem. Quando ela é uma agregação, uma composição, já muda também. E isso vocês ficam observando que eu estou detalhando aqui para vocês, ó. Olha já aqui a composição, ó. Vejam bem aqui, ó. É um outro tipo de associação. No entanto, a existência de uma classe é totalmente dependente da outra. Vejam bem aqui, ó. Ó, para existir a turma, certo? Necessariamente é preciso que existam aluno e vice-versa. Olha aí, ó. Teria necessidade de ter turma sem aluno? E aí? Teria uma turma se não existisse o aluno? Então, essa é a grande jogada, ó. É o que, ó? Uma depende da outra. Então, assim, ó, veja bem aqui, ó, a associação. Um aluno, certo? Ele está associado, não é isso? À turma. Então, essa daqui, ó, está matriculado. Ó. Então, o aluno está matriculado. Quando existe dependência, observa que o losango aqui, ó, muda, ele tem um preenchimento. E isso é muito importante. Olha aqui, ó, na agregação, existe dependência? Não. Já na composição, sim. Então, assim, ó, tome muito cuidado com isso. Às vezes o aluno esquece, falta de atenção, o diagrama não é admissível você falar assim, ah, professor, eu errei, foi falta de atenção. Não existe, galera, ó. Se você deixar esse losango aqui, ó, vazio, ele vai dar uma outra interpretação para quem estiver programando. Tranquilo? Isso é o que a OML trouxe para vocês, trouxe para a gente da área de informática, não é isso? Padronizar, ok? Vamos lá. Já a generalização, lembra? Da herança, pessoal. É o relacionamento entre os itens gerais e itens genérico, certo? Ou específico. Então você tem uma classe maior, certo? Associada, não é isso? Outras classes menores vão estar associando a outra. Então assim, ó, vem aqui, ó. Quando você ouvir herança e generalização, eles vão estar relacionados sim, gente, ó, eles vão ser parecidos. Aí na programação orientada a objeto, vocês vão utilizar muito o termo de herança, mas ela é a mesma generalização que vocês fizeram aqui no ML, ok? Quer dizer o que, ó? Que uma classe maior, certo? Vai ter o que? Algumas genéricas, certo? Classes menores vão herdar algo da maior. Lembra? O pai, o filho não herda do pai? Essa é a ideia. Essa é a ideia de generalização. Então vamos lá, vem para cá. Eu tenho aqui, ó, uma classe veículo, ok? E aí, observem aqui, ó, essas classes aqui, ó, eu posso ter veículos terrestre, eu posso ter veículo aéreo, eu posso ter veículo fluvial. Como assim, Luiz? Ó,
Vejam bem aqui, pessoal. Vamos supor que você está fazendo essa modelagem. Então, veículo tem o quê? Quais são os atributos que um veículo tem, pessoal? Eu posso colocar aqui, ó, cor. Eu posso dizer aqui, ó, que ele tem o chassi ou um código. O que eu quero que vocês entendam é isso, ó. Lá na programação, se você veio aqui, ó, se você veio aqui, ó, criou esses atributos, certo? Esses atributos aqui, ó, eles vão, quem está aqui embaixo vai herdar, ó, o que você colocou na classe principal. Isso quer dizer o que, ó? Que vai ser menos código, certo? E o que? Vai ficar mais fácil de interpretar, menos erros, certo? E com certeza o seu sistema vai ter uma chance maior aí de rodar bem mais rápido. Então assim, ó, generalização é isso, é quando você está na intenção de utilizar uma classe e essa classe ela vai herdar, certo? Essa classe principal, essa classe maior, ela vai o quê? Disponibilizar, né? Essas classes menores vão herdar da classe principal, ok? É tranquilo de ser feito, pessoal. Assim como os métodos também pode ser herdado, ok? Continuando aqui, ó, vem o que? A dependência. Quer dizer o que, ó? É o relacionamento, ó, é o relacionamento em que a alteração do objeto depende, né? Independente pode afetar o objeto. Então assim, ó, quer dizer o que aqui? Olha o exemplo. Um cliente e um fornecedor, certo? Ó, cliente e fornecedor. Ó, o objeto independente pode afetar o objeto dependente. Quer dizer o que, gente? Ó, que essa classe aqui, ó, se essa classe cliente deixar de existir, eu não vou poder utilizar, ó, essa classe fornecedor, ela vai ser afetada. Então assim, ó, observem aqui que a simbologia muda. Olha lá, ó, não é mais uma seta, é uma seta tracejada. Por quê? Eu estou dizendo que essa classe aqui, ó, cliente, ela é o que? Depende do fornecedor. Tranquilo? Se fosse ao contrário, a seta teria a direção contrária. Certo? Então assim, gente, ó, são essas formas que vocês vão ter de utilizar os relacionamentos, tanto de agregação, quanto associação, quanto de dependência, ok? Aí tem aí uma atividade em sala que a gente disponibilizou para vocês, ó, que foi um estudo de caso, onde que a maioria dos exemplos a gente citou na aula já para vocês não ter dificuldade. Então, olha a situação, pessoal, já pensem como analistas, certo? Eu quero que vocês rascunhem aí no seu material, porque isso é muito importante. Vamos lá. Uma concessionária que trabalha com venda de veículo deseja criar um sistema para o seu negócio, certo? Olha aí o problema. Uma concessionária, né, deseja criar um sistema para o seu negócio. Para qualquer veículo, sabemos que o número do chassi, número da placa, cor, ano de fabricação, no caso, né, e a quilometragem. Gente, ó, logo de cara aqui, ó, eu sei que vocês já conseguem identificar qual é a classe que está sendo mostrada aqui e quais são os seus atributos, certo? E era isso
que eu precisava que vocês criassem. Vamos lá, continuando, o analista identificou que todo carro pertence a um modelo. E este modelo pertence a uma marca. Olha aí, gente, ó. Todo carro pertence a um modelo. E este modelo pertence a uma marca. Para todo modelo e marca, temos o quê? Código e descrição, certo? Uma pessoa pode assumir um dos seguintes papéis, ó, em relação à concessionária: vendedor ou comprador. Então, olha aí, ó. Uma pessoa, ela pode ter o papel de quê? De vendedor ou comprador. Continuando aqui, ó. Sobre o comprador do veículo, tem-se o nome CPF e Estado Civil. Sobre o vendedor, tem-se o nome, número da matrícula e data de admissão. Um vendedor negocia com o comprador a venda de um veículo. Sobre a venda, são necessárias as seguintes informações: data da venda, valor da venda e valor da comissão do corretor. Então, assim, gente, ó, são muitas informações aí para vocês, ó. E aí a gente pediu para vocês fazer o quê? Ó? Identifique as classes do estudo de caso. Identifique os atributos e montar o diagrama de classe. Então, assim, ó, vem aqui, ó, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Quando vocês têm uma situação para você criar o diagrama, você precisa primeiro o quê? Identificar as classes. Não tem para onde correr. Você vai identificar as classes. Não se preocupa ainda com as associações, certo? Porque você precisa das classes para executar, certo? Então você precisa saber se ela vai herdar, certo? Se ela vai fazer uma composição, enfim. Eu quero que vocês não confundam o que a gente aprendeu lá no diagrama de caso de uso com o diagrama de classe. Por exemplo, diagrama de classe vai ter ator? Sim ou não? Não, né, galera? Por quê? A gente precisa aqui identificar o que? As classes, para facilitar a vida do nosso programador. E aí sim, ajudar lá no banco de dados, enfim. Mas as classes precisam ser identificadas. Vamos voltar para cá, ó. A primeira parte da atividade. Vocês conseguiram identificar aí, ó, qual é a classe? Vamos lá, ó. Uma concessionária que trabalha com venda de veículo. Olha aí, ó, pessoal. Veículo. Veículo. É uma classe? É um objeto? E aí? E aí sim, pessoal. Por quê? Como você sabe que ela é uma classe? Ó? Porque esse veículo, ele tem o quê? Ó? Número do chassi, número da placa, cor, ano, fabricação. Isso daí quer dizer o quê? Ó? Que essas informações aqui, ó, são os atributos dessa classe que foi identificado, ó. Então, isso você já tem informação. Então, você já sabe o que, ó, que é necessário criar um retângulo, colocar o nome da classe, certo? E os atributos. Ah, eu pedi método aqui? Ainda não, gente, ó. Por quê, ó? A gente está pedindo só o nome, não é isso, ó? O nome da classe e os atributos. Foi a primeira pergunta lá, ó. Bom, isso você já identificou uma classe aqui, não foi? Veículo. Bom, pode acontecer no caso de uso, gente, ó, que a classe ela pode estar implícita, ela pode estar oculta e você tem que identificar. Mas esse não é o nosso caso ainda não. Eu quero que vocês, ó, quem identificou a classe veículo, muito bom. Agora, vamos continuar, ó. Todo carro pertence a um modelo. Vejam bem, gente, ó. A um modelo. Modelo. Eu posso considerar esse modelo como uma classe? E aí? Vamos lá, ó. Como que vocês vão saber, gente? Ó, eu posso dizer que modelo é um objeto? Vamos lá, ó. Esse modelo pertence a uma marca.
Olha aí, ó. Modelo pertence a uma marca. Essa marca pode ser uma classe? E aí? Posso dizer ou não? Vamos lá. Para todo modelo e marca, temos código e descrição. Vejam bem aí, ó. Então, ó, modelo e marca tem o quê? Código e descrição, gente, ó. Uma pessoa pode assumir um dos seguintes papéis em relação à concessionária: vendedor e ou comprador. Esses dois aqui, ó, eles podem ser considerados como uma classe. Eu posso dizer, ó, que eu posso ter um vendedor ou comprador. Pessoal, aqui, ó, tem muita informação, ó. Ó, modelo. Ele diz que modelo é o que? Pertence a uma marca. Vejam aqui, ó, no exemplo que eu dei para vocês, ó, a dependência, ó, eu posso ter um modelo e uma marca sim, tranquilamente, ó. Então aqui, ó, nessa situação eu já consegui identificar outras classes, como vendedor, comprador, certo? Modelo e a marca. Continuando aqui, ó, eu tenho que as informações, ó, que o comprador, certo? Do veículo tem os atributos, como CPF e estado civil. Sobre o vendedor, né, eu tenho os atributos, como nome, número, matrícula e data da admissão. Então, assim, gente, ó, nesse caso, fica bem mais fácil de vocês montarem agora o diagrama. Por quê? Vocês já identificaram as classes. Ok, não é isso? Ó? Já identificou as classes. Já identificou os atributos da classe. Ó. E agora vamos montar o diagrama. Vejam aqui, ó. Eu dei um exemplo para vocês aqui. E aí o que acontece? Vamos lá. Primeiro, identificou as classes, certo? Quais são as classes que vocês identificaram? Veículo, identificou. Modelo, identificou. Vendedor, identificou. Comprador, identificou. E a venda, identificou. Olha aí, gente, ó, isso é muito importante. Porque, ó, para identificar essas classes aqui, você precisou interpretar, analisar. E se faltar uma dessas classes aí, ó, no seu sistema, pode ser não, com certeza vai faltar alguma coisa, né? Então isso daí é o que difere de um sistema para outro, a análise do que foi feito, ok? Continuando aqui, ó, a gente tem o que? Os atributos, ó. Olha lá, o veículo. Vocês identificaram o quê? Que veículo foi o chassi, a placa, cor, ano, quilometragem. Ah, Luiz, eu posso colocar mais atributos aí do que foi identificado? Gente, ó, você tem que seguir o que foi a análise. A análise foi aquela. Pode acontecer de ter algo explícito, né? Tem algo implícito, pode ter algo oculto. E aí é hora de você identificar sim também. Modelo. Identificou a marca, o código, a descrição. Vendedor, matrícula, data da admissão, o comprador e a venda. Isso daí, pessoal. Olha lá, ó, montando aqui o diagrama, ó, você vai fazer o que? Vem lá, ó, diagrama de classe que a gente montou. Aqui, gente, ó, já apareceu ele detalhado, ó. Lembra? Ó, público, privado, enfim, lembram mais? Ó, quer dizer o que? Que ele é público. Aqui, ó, vocês estão mostrando esse diagrama, vocês estão visualizando esse diagrama e eu chamo a atenção de vocês, ó. Vem aqui, ó. Muitos falaram assim, poxa, Luiz, como que você fez na mão isso daí? Tão detalhado, tão ficou bonito, né? E já apareceu mais, daí dá tanta dificuldade para fazer. Gente, na terceira aula eu mostrei para vocês que tem software que faz a modelagem. Então assim, ó, tudo que nós estamos aprendendo aqui vai ter um software onde que você vai o quê? Montar, facilitar a sua vida. Então aqui tem o Asta, que é onde que você vai pegar
criar lá eu quero fazer um diagrama de classe. Você vai lá clicar lá no diagrama de classe e ele vai dar todas as ferramentas, né? Tipo, ele vai dar os tipos de associação, ele vai dar os tipos de atributos, ele vai dar os tipos de método, e você vai só modelar. É o que eu fiz aqui, ó. Como eu não pedi para vocês montarem os relacionamentos, a gente pode fazer isso aqui agora, certo? Vamos lá, venho aqui, ó. Depois, ó, eu não pedi para vocês colocar se era público, privado ou a descrição do método, certo? Veja bem aqui, ó. Quem identificou o veículo, colocou na primeira parte, certo? O nome. Aqui, ó. Pessoal, aqui houve uma confusão, ó. Esse atributo aqui, ele era para estar na parte de cima, como eu expliquei para vocês. Essa parte de baixo aqui é o método, ok? Aqui é um exemplo legal, ó. Olha lá, ó. Modelo, né? A marca, o código e descrição. Isso aqui tudo tem que estar para cima, ó. Ok, ó? Aqui, ó. Esqueçam essa parte do meio aqui, ó. Venda, os atributos, certo? Vendedor, os outros atributos, e comprador, os outros atributos. Bom, eu posso relacionar essa classe com essa? Eu posso relacionar essa classe com essa, assim com essa, e isso vai ficar a missão para vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar, nós vamos detalhar como que ela se relaciona, se tipo, qual o relacionamento de veículo para modelo, de modelo para venda, de venda para comprador. Peço que vocês venham aqui, ó. Esse exemplo que eu dei para vocês, a gente vai finalizar ele, certo? Nós vamos montar as associações, vamos descrever as cardinalidades, mas eu quero que vocês já vão estudando esse material que eu disponibilizei para vocês, para não ficar nada dúvidas, certo? Aproveitem a oportunidade, façam a participação com o professor, certo? E a gente tirar essa dúvida em sala de aula, ok? Então, assim, a nossa aula foi muito proveitosa, foi muitas informações, e eu me despeço por hoje, e a próxima aula a gente continua, né, professor? Isso, correto. Mas é porque tem o pessoal que está com mais dúvida, para facilitar, é só, no caso, separar as informações no papel, tudo, depois você junta tudinho e separa quem for. É isso aí. Então essa aula a gente continua na próxima aula, certo? E desejo para vocês aí uma boa aula, continuação, que em programação vai ter muita informação que a gente estudou aqui também, ok? Então, até mais, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.